Bom, meu nome é Pedro Augusto Vieira Zago e eu vou fazer a apresentação aqui da disciplina de prática de eletromagnetismo sobre antenas. Nesse experimento a gente vai realizar a simulação de duas antenas de microfita e observar o comportamento delas, né, a teoria por trás da irradiação eletromagnética, certo? Meus problemas são: como funcionam as antenas? As antenas são dispositivos que permitem a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. Essas ondas possuem um campo elétrico e magnético, como a gente sabe, que são transversais. Não, as ondas são transversais, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares e a direção de propagação, certo? E esse campo elétrico e magnético ele é possível ser medido, porque eles geram alguns fenômenos dentro dos materiais que a gente pode captar, certo? O funcionamento simples de uma antena é isso aqui. A gente tem um transmissor, que a gente tem uma linha de transmissão, onde de um lado vai emitir uma partícula positiva e uma partícula negativa, certo? Quando essas partículas se invertem, aqui a gente pode ver, ó, quando a gente tem as partículas positivas e negativas, elas trocam de direção, certo? Ou seja, elas oscilam, elas produzem ondas eletromagnéticas, certo? Que se irradiam no meio. Então, se a gente criar uma fonte de transmissão aqui que é senoidal, por exemplo, que é alternada, essas ondas essa fonte vai produzir uma onda eletromagnética no meio, vai permitir a irradiação dessas ondas, certo? E o funcionamento simples de um receptor, a gente pode ver, ó, que a gente tem um dipolo oscilante, ou seja, esse dipolo está alternando, que é dessa forma aqui, o negativo vira positivo, o positivo vira negativo, e essas ondas são irradiadas, beleza? Assim, a gente tem uma corrente que vai para o dipolo e volta, certo? E assim funciona o emissor. Agora, o receptor, a gente tem uma corrente gerada pela recepção desse campo eletromagnético, certo? Esse campo eletromagnético vai gerar uma corrente, vamos supor que aqui as ondas estão chegando, certo? Essas ondas eletromagnéticas vão gerar uma certa corrente aqui, nesse meio, como a gente viu, o campo magnético gera corrente, variação de campo magnético. E aí sim a gente pode captar essa corrente e através dela a gente pode transmitir os dados, né? Assim que ocorre então no receptor. A gente tem um disco receptor, por exemplo, uma antena parabólica, que vai receber essas ondas eletromagnéticas. Daqui vai produzir uma certa corrente, dependendo do funcionamento da antena. Essa corrente vai passar para um amplificador, que vai ser amplificada, e vai passar para o computador, para a televisão, assim que são transmitidos, né, os dados, certo? Aqui, uma imagem bem fácil da gente entender. A gente tem uma onda eletromagnética, ou seja, a gente tem aqui uma antena transmissora. Então a gente tem o terra, e aqui a gente tem um transmissor, que seria a nossa fonte de energia, que ela vai ser alternada, certo? Para a gente poder gerar o dipolo oscilante e aí sim a gente fazer essas ondas irradiarem, certo? A gente vai ter o fluxo da corrente indo para a antena, né, transmissora, e essa oscilação dessa corrente aqui, a oscilação desse dipolo gera essas ondas eletromagnéticas, certo? Que chegam no receptor, e aí nesse receptor a influência dessas ondas do campo elétrico e campo magnético gera uma corrente que passa pelo receptor, essa corrente é amplificada, e aí a gente consegue extrair os dados que estão sendo transmitidos, certo? É o simples funcionamento, muito simples, das antenas. Agora a gente vai para simulações, né? Duas antenas aí de microfita. Aí posteriormente eu volto para a gente concluir. Bom, vamos lá para essa simulação dessa antena. Aqui está a antena já feita, certo? Vamos refazer a simulação dela de acordo com as especificações. Deixa eu só abrir as especificações do projeto aqui que o professor pediu. De acordo com, com o vídeo que ele mandou.
certo? Essa daqui são as especificações, certo? Uma antena operando aí numa frequência de 7.5 GHz, beleza? Então vamos aqui para o vídeo do projeto, aumentar a velocidade. Bom, aqui só vamos criar as nossas figuras, certo? Eu vou criar primeiro um retângulo bem maior. No lugar de baixo vai ser o nosso ground, nossa referência, nossa terra. Essa referência ao terra de 28.1 mm 32, com uma espessura ali de 0.05 mm. Depois o nosso substrato, certo? Que tem permissividade elétrica relativa aqui de 2.2, certo? De acordo aqui com a figura ER 2.2. Beleza, esse aqui é o nosso substrato, com altura de 0.794 mm. Está colocando ele em cima dele, só dando uma olhada. Bom, aí agora a gente vai criar nosso pet, certo? Em cima a gente vai criar um retângulozinho, que vai ser nossa conexãozinha, como se fosse o nosso bracinho. E eu só tô criando o substrato agora de forma correta, né? Que ele tem que estar em cima do ground, certo? Agora colocando nosso pet, ou seja, o nosso caminho, a antena em si, né? De acordo com as especificações, a gente vai ter essa conexãozinha. E aí, agora a gente vai ter a parte maior da antena. Beleza, agora a gente une essas duas que elas são uma só, né? E agora a gente vai criar nossa ligação, nossa porta. Assim, a nossa ligação entre o ground e o... Agora eu só tô colocando os materiais, né? Agora a gente coloca aí os materiais de cobre, o ground e o patch. E depois a gente vai dar o nosso material que a gente vai chamar de substrato, com uma permissividade relativa de 2.2. Beleza. E agora a gente vai criar nossa conexão entre o ground e o patch, vai ser só uma folha, né? Uma sheet, ela não tem espessura assim muito importante. E ela vai ficar naquela conexãozinha indo do lado até o ground. Ali, ó. Beleza. Tá feito. Agora a gente... Vou ficar pausando um pouco só pra eu recapitular os passos, que eu faço um caderninho, né? E, bom, agora a gente vai colocar os nomes. Eu volto no vídeo, porque eu faço essa simulação e depois eu faço de novo, né? E a gente vai colocar nossas boundaries agora. Eu fico procurando em citações, mas na verdade é boundaries. Aí eu pauso, olho tudo de novo, vou lá no tipo de solução. E eu procuro, pauso, vou de novo, estudo, volto. Vou colocar boundaries, é uma condutividade finita, a gente bota isso como o que tava já, né? O padrão. Volta no vídeo. Bom, agora a gente vai criar a nossa região, certo? Que vai ser a nossa região aberta, que a gente coloca a nossa frequência, a operação da nossa frequência, ela vai ser em 7.5 GHz. E aqui a gente criou, ó, uma região selecionada aí, e nessa região tem uma frequência de 7.5 GHz. Beleza? E a gente vai colocar a excitação nessa porta e a gente usa o ground como referência para o condutor, certo?
que é o normal, né? O terra é sempre a referência do nosso condutor. Bom, agora com a finalização das simulações, né, a gente pode afirmar que foi o experimento teórico foi um sucesso porque a gente compreendeu o funcionamento das antenas, a gente conseguiu simular como é que essas antenas funcionam no espaço, certo? Como é que essas ondas se comportam nas antenas. E eu espero aplicar esses conhecimentos que a gente obteve aqui no futuro. Aqui estão algumas referências das diversas referências que eu peguei as várias imagens, que com imagens é muito mais fácil de a gente entender. Por exemplo, aqui o campo magnético, o campo elétrico, eles estão com ângulo de 90 graus e também estão com ângulo de 90 graus a direção de propagação dessa corrente, dessa onda eletromagnética, certo? Isso quer dizer que essa onda é uma onda transversal, beleza? E aí sim, a gente consegue transmitir os dados em forma de bits dessas correntes, a gente pode codificar esses dados, e aí sim a gente consegue ter a nossa transmissão, captação de ondas eletromagnéticas de rádio, de alta frequência, entre outras.